Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Com os papagaios, com os cachorrinhos? Porque hoje é o dia dos cachorrinhos. 5/5, esse é o tema de hoje, de cachorrinhos. Eu só preciso de uma oportunidade, de sua misericórdia, eu preciso. Somente Ele para transformar o meu choro em riso. Preciso dizer a Ele que a minha vida não está tão bem. Minha filha se sente oprimida, de demônios ela está refém. Repreenderam-me, me pediram para sair, mas ele disse que veio também por mim. Clamei altamente por seu agir, e mostrou que da nossa história aquele não era o fim. Agora minha alma está tranquila, minha filha sem correntes está liberta, meu lar recebeu a sua visita, e eu deixo para que ele sempre volte. A minha porta bem aberta. Mateus 15, 21 ao 28 conta a história dessa mulher. Eu vou ler aqui rapidinho. Então Jesus deixou a Galileia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele, suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: Mande embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: Fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se e ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Essa é uma passagem muito curiosa, vamos dizer assim, inesperada. Porque quando a gente fala de Jesus, a gente fala de sinônimo de calmaria, de tranquilidade, de mansidão, né? E quando a gente olha assim, né, sempre que eu leio essa passagem, eu tenho uma reação diferente, né, ao ler, né? E é no mínimo curioso, né, como tudo isso acontece. Eu fico pensando assim, às vezes eu falo, nossa, como Jesus foi rude, né? Às vezes eu olho assim e falo assim, será que ele estava só testando? Será que ele estava apenas fazendo uma brincadeirinha com aquela mulher, uma zoeirinha assim, só para ver até onde ia? Será que ele estava respondendo daquela forma só para chocar os discípulos e aquela história fosse retratada com um pouquinho mais de detalhe pelos escritores ali que estavam andando com Cristo, para que essa história reverberasse até a gente, né? Até o dia de hoje? Talvez assim, a gente fica pensando, né? O tanto de história que aconteceu e que os discípulos que estavam escrevendo ali, né? Os evangelhos ali, né? Que é Mateus e João, e também o médico Lucas, que era seguidor ali, e Marcos também, estavam retratando também a partir dos seus livros. Eu fico pensando assim, né? Quanto de história também que não foi retratada, quanto de história de milagre que aconteceu ali e aconteceu que não foi retratado, não foi escrito, não foi colocado isso no papiro, né? Então eu fico pensando assim, se Jesus não fez essa resposta um pouquinho mais, né, mais forte assim, justamente para que aquela história não fosse marcada de verdade e que a gente pudesse aprender até o dia de hoje com ela. Talvez a fé daquela mulher começou a crescer quando
ela soube sobre a transformação da água do vinho, água em vinho, né, que foi o primeiro milagre de Jesus no ministério dele, né, e que também foi na mesma cidade. E a gente fica pensando, né, como que ela deve ter pensado, assim, nossa, se esse homem pôde transformar a água em vinho, ele pode transformar a vida da minha filha também, da água para o vinho. Então, o testemunho dela nos faz aprender sobre várias coisas, né? Uma delas é até onde vai a nossa fé, até onde vai aquilo que a gente acredita, até onde vai aquilo que a gente fala que a gente crê mesmo, né? Nos ensina também como o verdadeiro sentido de se humilhar perante o Senhor. Muitos de nós recebemos uma respostinha atravessada de alguém ou até mesmo de Deus e acabamos nos fechando assim, né? E não queremos mais saber de conversa nem com as pessoas nem com Deus. E a gente tenta, às vezes, até mesmo tentar responder à mesma altura algumas respostas meio atravessadas e acaba, né, não tendo tanto sucesso assim na nossa resposta, né? Nesse caso, Jesus soltou uma frase mais pesada e ela, se vendo na presença daquele que podia falar o que quiser, ela simplesmente se humilhou. Ela falou assim, eu vou me humilhar e ainda que eu não receba nada vindo dele, eu sei que eu já tive o contato com ele. E isso já vale mais que tudo. Eu imagino que seja isso que tenha passado na cabeça dela. E como um ato de desespero mesmo, ela ter se lançado aos pés de Jesus. Na época, os cachorros eles não eram tratados como são tratados hoje. Hoje tem um carinho todo especial pelo pet, né? O pet tem um médico próprio, às vezes tem até nutricionista para pet, lojas só para pet, então tem os animaizinhos estão cada vez mais presentes assim no nosso dia a dia, em shoppings, enfim, em mercado e tudo mais, né? Mas naquela época não era assim. Eles comiam apenas restos daquilo que tinha e eles não eram domesticados. Eles, pelo menos eu acho que só tem registros de domesticação de animal no Egito, pelo que me lembre. Mas eles não eram domesticados e ela se apropriou daquela frase pesada para ver quem ela era mesmo perto de Deus, né? Do Deus homem ali na frente. Essa mulher nos mostra que viver uma vida de fé é ter ciência de que o status ou posição social não interfere no milagre que Jesus quer doar, quer passar para alguém ali, né? Até as migalhas da graça nos saciam e às vezes a gente tem que olhar mesmo e como povo que não é de Israel, que fomos adotados como cachorrinhos, né? Somos satisfeitos nas migalhas do que temos no banquete. Então a gente precisa aprender bastante com essa mulher e entender que o Senhor continue derramando da sua graça pra gente também. Amém? Vamos orar? Jesus amado, Pai querido, muito obrigado pelo dia 125. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conservado em saúde, tem nos dado fé, uns mais, outros menos, e estamos aqui, Pai, para te entronizar e te agradecer por tudo. Venha conosco, Pai, nos ajude a sermos mais parecidos com o seu Filho. Eu quero te louvar, Pai, porque a tua bondade, Pai, fala nos nossos corações e fala muito a teu respeito, Senhor. Venha nos abraçar, venha nos orientar, venha nos fazer, Pai, todos os dias, cada vez mais parecidos com o seu Filho. Te dou graças por tudo, Senhor.
Em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Hashtag cachorrinho aí embaixo. Marca alguém, envia para alguém. E deixa essa mensagem ser ecoada para muitos e muitos lugares ainda a partir da sua permissão, da sua ação. Envia sua arte pra gente, doe pro Demel. E não esqueça que a arte é um ingrediente fundamental na grande receita da vida. Valeu!